Boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos entrando aqui, começar a nossa live. Ó, só testando aqui, ver se o som tá funcionando tudo certinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem, gente, com vocês? Como vocês estão? Como o cãozinho de vocês está, né? O cãozinho ou os cães, né? Pra quem tem mais de um aí. Tá tudo certo com vocês, gente? Ó. Tudo bem, gente? Vamos então entrando aqui, começando a nossa live. Tudo bem? Aqui, ó. Já vi. Chegou, sinal aqui, ó. Luana. Tudo bem, gente? Então hoje a gente vai falar aí sobre o que os cães podem beber. Então, uma coisa que a gente tem muita dúvida, né? Sobre se pode dar isso, se o que pode dar para eles beberem, né? Então, se você conhece alguém, tem um amigo que também tem um cãozinho e quer saber também o que eles podem beber, o que eles não podem, manda essa live aqui para eles. É só, quem tá no Insta, é só clicar no aviãozinho, e quem tá pelo YouTube é só clicar na setinha, que dá pra mandar pelo WhatsApp também, tá? Então, hoje a gente vai falar aí, então, todo mundo que conhece, que tem um cachorrinho, que sabe, tem um amigo, ou um conhecido, ou um tio, um parente que tem um cachorrinho também, que amam eles, já manda essa live pra eles aqui também, tá? Pra eles ficarem aí por dentro do que os cães podem ou não beber. Então, já envia pro pessoal, pra família, pra todo mundo. Então, gente, vamos... Opa, só um minutinho, foi o despertador aqui do celular. Então, a gente vai falar aí sobre o que os cães podem beber. Se vocês tiverem algumas dúvidas ou quiserem saber algo que eles querem beber ou não, vai mandando aqui nas perguntas também, tá? Na interrogaçãozinha, ou então no chat também, pra quem tá no YouTube. Então, vamos lá. Que horas são? Vamos esperar mais um minutinho aqui, ver se entra mais alguém. Então, os cuidados, tem algumas bebidas que a gente tem que tomar alguns cuidados que a gente não pode dar pro nosso cão, e tem algumas que a gente pode dar tranquilamente. A gente só tem que tomar aí cuidado com a quantidade que a gente dá, não dar em excesso, né? E por falar em cuidados, né? Pra quem não sabe, as vagas pra quem quer ser um tutor de excelência, né? Que busca oferecer o melhor pro seu cãozinho, aproveita que a gente tá com as vagas do cachorro aberto, do cachorro essencial, estão abertas, né? Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre quais são os cuidados essenciais aí para oferecer uma vida melhor pro seu cãozinho, tanto a questão de saúde quanto a questão de felicidade aí pro seu cãozinho, não perde essa oportunidade, que as vagas vão ficar abertas até amanhã, tá? Então, o link para acessar, para entrar para essa turma, tá? Ou no meu Instagram, no link da bio, ou então quem tá vendo pelo YouTube, tem no canal do YouTube, tem ali a entradinha no cantinho, tá escrito site, e aí é só clicar lá, tá bom? Então vamos lá, tutores de excelência que estão aqui comigo hoje também, né? Então, se tiver dúvida sobre alguma bebida específica, quiser saber sobre alguma coisa específica, manda aqui pergunta pra gente também, que aí eu vou respondendo. Então, vamos lá começar. Primeira coisa que muita gente tem dúvida aí o que pode dar, se pode dar ou não, né, pro cachorro tomar, é água de coco, né? Então, pode ou não pode dar água de coco? Será que tem algum problema ou não, né? Então, quando a gente fala questão de água de coco, né? Primeiro que a gente tem dois tipos de água de coco, né? A gente tem aquela água de coco natural, que é o do coco mesmo, e tem a água de coco da caixinha, né? Que é aquele que a gente compra no mercado, né? Então, assim, a gente pode dar água de coco pro cachorro, sim, né? Alguns cuidados que a gente tem que tomar só excesso, porque água de coco a gente tem presença de alguns eletrólitos, e quando a gente fala da água de coco de caixinha,
né, da caixinha mesmo, o que acontece? Não sei se vocês já repararam, quando vocês vão beber a água de coco, vocês já repararam que você nota a diferença no gosto da água de coco normal, da fruta mesmo, para água de coco de caixinha, né? Quando a gente fala da água de coco de caixinha, o que acontece? Ela tem glicose, a gente sente ali que algumas águas de coco, elas são adocicadas, né? Então ela tem glicose, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar dando muita água de coco de caixinha, porque ela tem aí uma concentração de açúcares, né? Vamos falar assim, de glicose, e que para o nosso cão, às vezes não é tão interessante a gente ficar dando, porque se a gente for pensar, o cão ele não tá tão acostumado a comer alimentos com uma glicose que vão elevar a glicemia ali de uma forma rápida, né? Então é interessante a gente não ficar que é da água de coco, de preferência água de coco da fruta mesmo, né? Então, melhor seria da fruta, porque a de caixinha, a gente tem aí, geralmente, açúcares junto com a água de coco, né? Que dá aquela adocicada pra gente, né? Mas pode dar sim. Só uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é pra não substituir. Tem gente que às vezes quer substituir a água de coco pela água normal, não, né? A gente tem que... Pode dar água de coco de vez em quando pro cachorro, não tem problema, mas não vai substituir a água normal pela água de coco, tá bom? Então, de vez em quando pode dar, principalmente os dias quentes, né? Às vezes que é bom pra refrescar, uma água mais geladinha, diferente. Ou às vezes quando eles estão mais chatinhos um pouquinho pra tomar água, também pode dar água de coco, mas aí não fazer essa substituição, tá? A água normal tem que tomar mesmo, tá? Água de coco não vai fazer essa substituição. Pode dar sim, tranquilo, mas aí tem que dar a água normal mesmo pra ele se manter hidratado, né? Porque a gente fala da água de coco, tem eletrólitos, tem glicose, no caso da caixinha, né? Então a única coisa é que a gente tem que ficar de olho, né? Pra não dar com excesso, né? Outra coisa, né? Então, água de coco natural, de preferência, né? Quando a gente fala aí, uma coisa que às vezes perguntam é a questão do café, né? Então, café, não podemos dar café para os cães, tá? Então, café proibido para os cães, tá? Cafeína, os cães eles podem ter um quadro de intoxicação, tá? Então, café para o cão não pode. Nada que tenha café, mesmo que não seja a bebida do café em si, né? Ou alguma outra bebida que tenha cafeína, tá? Então, enfim, qualquer outro tipo de bebida que tenha cafeína a gente não pode dar para os nossos cães, tá? Porque a cafeína tem o risco de causar um quadro de intoxicação. O cachorro pode vomitar, pode ter diarreia, pode chegar a parar numa emergência, tá? Começar com tremores, às vezes dificuldade de respirar. Então, aí não é indicado café de jeito nenhum, tá bom? Produtos... A gente já, quando toma café, né, que tem a cafeína, a gente já fica pilhado. Tem os cachorros que estimulam muito o sistema também nervoso, então não dar café, tá? Qualquer tipo de bebida. Outra bebida aí que o pessoal... geralmente, essa terceira bebida, o que acontece? Geralmente, é principalmente nos filhotes, né? Porque a gente acha... que, não, tem que ter filhote, tem que dar leite, né, tudo. Mas, seguinte, gente, o leite é uma coisa aí que a gente tem que ficar de olho com a questão do leite. Filhotinho, quando a gente fala de filhotes, né, muita gente às vezes quer dar leite quando é filhotinho, porque ou acabou de desmamar, ou ainda a mãe não tá produzindo leite ou não pode amamentar o filhote, né? Ou ainda, tem gente que às vezes quer dar leite pro cachorro que já é adulto, porque ele gosta, né? Ou questão, por exemplo, de requeijão, coisas que tenham laticínios, né? Leite ali no meio, né? Então, vamos lá. Primeiro vamos falar aí da questão do filhote, né? Então, filhote, gente, o leite... que a gente fala que o nosso leite, que a gente toma, o leite de caixinha, tudo, qual que é o problema? Ela tem uma concentração de lactose maior, tá? E os cães, eles costumam ter uma intolerância à lactose,
né? Então, a grande parte dos cães, inclusive existe um estudo falando assim, quando a gente vai ver um gráficozinho que tem, falando dos alimentos que são alérgenos, que podem desencadear, digamos, um processo como se fosse um alérgeno lá no estômago ou no intestino, né? O leite é um dos primeiros, tá? E o leite, ele pode causar, principalmente aí, não são todos os animais que vão ter, mas grande parte, a grande maioria, tem diarreia, tem vômito, tem sinal gastrointestinal, porque a concentração de lactose do leite de caixinha, ele é muito maior do que o leite da mãe, por exemplo, né? Então tem uma consideração, mas não o leite de caixinha, quando a gente fala do nosso leite, é muito alta. Então não é indicado a gente dar o nosso leite, principalmente de filhotes, quando a gente fala de filhotes, por causa da questão da diarreia e também porque não tem todos os nutrientes suficientes para um filhote, tá? Então, quando a gente fala de leite para filhote, porque a mãe não está amamentando, não pode amamentar, porque, enfim, tomou antibiótico, ou a mãe não está produzindo leite, enfim, o filhote, ou separou a mãe dos filhotes, porque a mãe tentou atacar o filhote, e aí eles não conseguem deixar junto, porque senão tem essa questão desse problema. Daí, nesse caso, a gente tem leite específico para os filhotes, que são aqueles leites, parece o nosso... Tá dando umas travadinhas aqui, porque tem um negocinho aqui do celular que fica apitando aqui, né? Então, o leite de filhote que a gente tem, para filhotes mesmo, a gente tem um tipo de leite que é, por exemplo, o pet milk, que é um leite específico para cães, que você dilui, aquele é um pozinho, você dilui e dá pro cachorro, que já tem os nutrientes pro filhote, né, no caso. Os nutrientes suficientes ali pro filhotinho, porque quando a gente fala do leite normal, não tem quantidade de nutrientes suficiente, não é um leite adequado, né, falando da parte nutricional. E também tem a questão da lactose, que geralmente, na maioria, principalmente filhote, causa diarreia, tá? E aí imagina, se a gente tem um filhote que vai começar a ter diarreia, ele vai desidratar, a gente vai começar a ter um monte de problema com os filhotes, né? Então o indicado é um leite específico para esse filhotinho, tá? Questão quando a gente fala de cachorros jovens ou adultos, né? A questão do leite, mesmo adulto, jovem, ele vai, a grande parte dos cães, eles vão ter uma reação ali. Se a gente pensa no leite, o leite ela tem uma proteína que pode estar relacionada à grande maioria das infecções, dos quadros de alergia intestinal ou estomacal, né? Então, o leite, geralmente também, mesmo que for cachorro adulto já ou cachorro mais velhinho, a lactose ela vai desencadear ali geralmente um processo de resposta, né? E aí de resposta alérgena, né? Mesmo vai causar diarreia e pode causar vômito também, tá? Então leite aí a gente não indica. Mas posso dar o leite zero lactose, né? Sem lactose? Até pode, né? Então tem algumas pessoas que dão, por exemplo, quando vai dar remédio pro cachorro, não consegue dar remédio. E aí pergunta, eu gosto de dar no meio do requeijão, por exemplo. Geralmente eu prefiro passar aqueles patezinhos de cães mesmo, né? Mas, por exemplo, se o cachorro quero tentar, não aceita o patê, tudo, pode dar um pouquinho só pra dar medicação do requeijão, só que aí tenta comprar aquele requeijão sem lactose, né? De preferência sem, se quer dar o comprimido ali no meio, né? Então a gente tá falando de bebida, mas como a gente acabou falando de lactose, falei do requeijão aí também, tá? Então, qualquer coisa, se vai dar o comprimido, o remédio no meio do patê, aí só tentar comprar o requeijão sem lactose, porque daí a lactose é o que geralmente desencadeia aí diarreia e vômito nos cãezinhos, tá bom? Então, aí, uma das bebidas, leite, não é indicado aí a gente dar, tá bom? Principalmente, e leite de vaca, assim, pra quem às vezes vai pro sítio ou mora no sítio, leite direto da vaca também não é indicado, tá? Principalmente por causa da lactose, mas o que acontece? Existe uma doença, se quando a gente não ferve, o leite ele não é
pasteurizado, não tem todo o processo, a gente tem o risco de transmitir uma doença que chama brucelose, né? Que é uma doença aí pouco complicada, então, que é uma zoonose também, a gente também pode desenvolver essa questão, né? Então, o ideal é a gente não dar também esse leite aí quando vai pro sítio, quando vai viajar, não dar esse leite da vaca diretamente também não, tá bom? Então leite aí não, tá, gente? De preferência não, por causa dessa questão que eu falei da lactose, principalmente. Soro, questão do soro, né? Muita gente pergunta, eu posso dar soro pro cachorro, né? Isso era muito comum, na verdade, na questão do passado, né? O pessoal falava, dá o soro caseiro, né? O que é esse soro caseiro, né? Às vezes o pessoal põe um pouquinho de sal e açúcar junto, né? A princípio, assim, não teria, em alguma situação específica, por exemplo, uma situação específica, dar um pouquinho de soro não teria problema. O problema é a gente ficar aí dando continuamente, né? Mas entre dar o soro e a água, a gente pode dar água normalmente, né? Mas a questão do soro, né, que ele tem um pouquinho de eletrólitos, né? Nesse caso, eu prefiro, né? Tem uns saquinhos que são aqueles saquinhos de eletrólitos, né? Para cães mesmo, de eletrolítico, alguns saquinhos que vêm com eletrólitos, que falam que é um soro. Você dilui na água e dá para ele beber. Por exemplo, se você quer fazer uma forma de hidratar quando ele tá perdendo um pouco de água, é um jeito que a gente pode utilizar. Eu prefiro do que às vezes fazer, porque muita gente vai no olho ali do soro, põe açúcar, põe sal, e aí às vezes tá dando uma quantidade muito maior de eletrólitos do que precisa. E qualquer questão. Existem doenças que podem aumentar alguns eletrólitos na circulação mesmo, normalmente. Então, por exemplo, existe uma doença hormonal que aumenta a quantidade de potássio. E o potássio, ele não pode ficar... Voltou aqui. E o potássio, ele não pode ficar uma concentração muito alta no corpo, tá? Existe ali um limite. Por quê? O potássio muito alto, ele pode começar a causar algumas arritmias, né? Pode causar algumas alterações ali na parte cardíaca, tá? Além de outras alterações também em geral, tá? Mas principalmente isso daí, tá? E aí, qual que é a questão, né? O potássio, se a gente fica ali suplementando, digamos, vou dar eletrólitos para ele, que é o sódio, o potássio, né? Por conta, se é um paciente, um animalzinho, né, que já tá com uma quantidade alta de potássio, você acaba aumentando, né, ainda mais. Então, o que às vezes pode ser até prejudicial, né? Então, se quer hidratar o animal, pode até dar um sorinho, às vezes. Pode, mas daí eu prefiro que use aqueles de saquinhos, né? Que são os sorinhos que você compra no pet shop mesmo, né? E dilui na água. Do que fazer a olho, às vezes, porque fica uma quantidade meio incerta ali, né? E quando a gente fala de soro, é lógico que o soro que a gente faz para o cachorro bebê não é a mesma coisa que fazer um soro na veia, do que fazer um soro intravenoso, do que fazer um soro subcutâneo, que é aquele que fica embaixo da pele e vai sendo absorvido aos poucos, né? Então, não é a mesma coisa, né? Então, aí a gente tem que tomar cuidado, porque não vai ficar, às vezes, não vai ficar achando que só o soro vai resolver. Se seu cachorro tá desidratado, se ele tá com diarreia, com vômito, tem que levar no veterinário pra ver o que tá acontecendo, né? Mas se for dar ali um curto período, 1-2 dias de soro, até que ok, tá? E água pode ser aí equivalente para questão de hidratação, né? O soro seria mais por causa da parte dos eletrólitos, só de potássio. A gente só tem que tomar cuidado que em alguns casos, como eu falei, não é bom a gente ficar dando aí uma quantidade grande de soro, porque se o cachorro já tá com potássio alto, vai gerar um problema ainda maior, né? E, gente, o que mais? O que mais vocês querem saber se o cachorro pode ou não beber? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pino. Não, esse aqui é do alimento, né? Gatorade também é uma coisa que às vezes as pessoas perguntam se pode dar pro cão beber, né? Gatorade, seguinte, gente.
se for dar uma quantidade pequena, né, pode, em princípio não faz mal, né, só que como, que nem a gente não pode ficar tomando quantidades grandes de Gatorade num prazo longo, né, então, a questão de Gatorade a gente pode dar ali, às vezes, 1, 2 dias no máximo, né? Para um cachorro que tá tendo perda, né? De eletrólitos, que tá com diarreia, que tá com vômito. Mas a gente tem que tomar cuidado para não aí pecar pelo excesso, né? Não passar ali 1, 2 dias no máximo, né? E uma quantidade pequena, né? Não ficar... Opa, a gente deu uma caidinha aqui, voltou. Então, não dar uma quantidade grande de Gatorade, por exemplo, né? Então, Gatorade aí a gente não pode ficar dando direto pro nosso cãozinho. Caldo de ossos. Vamos ver aqui, ó, as perguntas. Caldo de ossos, quando você fala... esquentar o osso e o caldo seria, no caso? Vamos ver aqui, ó. Caldo de ossos. Opa. Lu. Quando você fala, ó, Luana, quando você fala caldo de ossos, Lu, é quando esquenta o osso, seria isso, no caso? E aí a gente dá esse caldo, tipo tutano, esquentar, quando você usa... Seria isso, no caso? Só pra eu confirmar aqui. Acho que né? Então, é o seguinte. A gente tem que tomar cuidado só. Tem um caldo de osso que você cozinha. Tem um caldo de ossos que você cozinha por 24 horas o frango. Ah, tá. E aí dá esse caldo depois, em seguida, você fala, né? A gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, às vezes, se for uma carne ou geralmente uma carne ou um frango, que é uma parte mais gordurosa, aí não é bom a gente dar. Por quê? Porque daí, nesse caldo, vai ficar ali mais questão de gordura, né, também junto. Então, às vezes, não é tão interessante se vê que tá uma consistência mais gordurosa daquele caldo, né? Que a gente vê que fica até brilhante às vezes, né? Dependendo do caso. Principalmente, por exemplo, a gente faz aquelas carnes de panela, ou a gente vai fazer sopa, né? E aí esquenta aqueles ossões, né? Às vezes com a carne, se a carne ela é um pouco mais gordurosa, tem que tomar cuidado, porque ou mesmo que não for um pouco gordurosa, né? Se naquele caldo fica toda a questão da gordura também, não é interessante, porque se tiver questão de gordura junto, aí a gente pode ter um problema lá, que é a questão da pancreatite, né? Então, problemas aí que vão gerar problema gastrointestinal, né? Também, que aí às vezes pode causar diarreia. A princípio, se for questão do osso, né, da parte, porque a gente fala, o tutano, né, ela é uma parte que tem uma proteína, né, que a gente fala que seria boa pra gente também, né, a gente só tem que tomar cuidado mesmo com a questão da gordura que fica ali naquele caldo também, né, por causa da carne também, que querendo ou não, a carne, o frango, ele, dependendo da parte do frango, às vezes nem tanto, né, mas dependendo de qual parte da carne que mesmo que seja carne que eu falo, né, mesmo que for frango, né, no caso, às vezes vai ficar mais gorduroso, aí também não é tão interessante, porque aí a gente pode ter o problema de pancreatite, que aí vai, porque aí a gente vai ter o problema na digestão dessa gordura também, tá? Então, caldos de ossos daí, às vezes, dependendo do caso, não é interessante. Vamos ver aqui no Insta também, se tem mais alguma pergunta de vocês. Vamos lá aqui, gente. Então, que mais que o pessoal pergunta? Cerveja, gente, cerveja não pode dar de jeito nenhum, tá? Pro cachorro. Pra gente também não faz bem, né? Pra gente não faz bem, então pro cão também não é importante a gente não deixar, tá? Boa tarde, Vicente, tudo bem? Aqui, ó. Então, gente, cerveja também não é interessante a gente dar, né? Uma outra coisa, deixa eu pensar, alguma coisa que me perguntam, eu costumo perguntar bastante também,
Eu acho que é mais isso, água de coco, leite, o pessoal pergunta bastante se pode dar leite ou não, Gatorade, soro, né? Café também não, né? Questão aí de cerveja, que eu falei não, tem teor alcoólico, pode causar um quadro de intoxicação para os cães, né? Então, cerveja aí já faz mal pra gente, imagina pro cachorro, né? Então a gente não indica aí dar cerveja pro cãozinho também, né? Chás, no geral, tem alguns chás que a gente até costuma indicar para os cães, tá? Mas aí para algumas coisas específicas, né? Então, às vezes a gente tem aquele chá de quebra-pedra. Então, aí tem alguns chás, mas quando é uma situação específica, né? Não tem necessidade de ficar dando chá pro cachorro, né? Tem alguns chás que a gente indica em algumas situações. Por exemplo, se o cachorro tá com uma quantidade grande de verminose, né? De verme, às vezes eu indico também dar chá de hortelã, que ajuda a eliminar um pouquinho a questão dos vermes também, né? Se tá com uma quantidade grande, porque se é um filhotinho que acabou de pegar, por exemplo, e tá com uma quantidade grande de vermezinho na barriga, a gente tem que tomar cuidado para a questão de matar aquele verme que tá na barriguinha tudo de uma vez, né? Porque eles vão liberar ali algumas substâncias, né? E também por não ficar ali preso, né? Na região, tantas vezes na parte do intestino. Então, formar meio que um bolado ali de vermezinho. Então, aí, às vezes, para ir eliminando aos poucos, aí já começa a dar um chá de hortelã também, tá? Então, chás é mais específico aí se tem algum problema, mas aí o veterinário que atendeu o seu cãozinho, se ele tiver com algum problema específico, aí ele te prescreve, se for o caso, né, de ter indicação, né, passar um chá específico para algum problema ali que o cãozinho tá tendo, né. Então, chá com relação a isso, né, chá preto não, daí não dá pro cão, né, não indicado dar também. E chás que tenham cafeína também, né? A gente tem alguns chás aí comerciais, né? Que tem cafeína, como eu falei, café não pode dar pro cachorro, né? Então, não dá o chá que tem cafeína, né? Porque é a mesma coisa, quase a mesma coisa que tá dando ali a questão do café, tá? Então, deixa eu pensar mais alguma coisa. Eu acho que de bebidas mais comuns aí que o pessoal costuma perguntar são essas. Vocês têm mais alguma dúvida, gente, sobre algum tipo de bebida específico? Frutas é bom? Então, a gente tem que tomar cuidado aí quais frutas seriam, né? Tem frutas, por exemplo, uva, que não pode dar pro cachorro, né? Porque pode causar um quadro de intoxicação. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de frutas, né? Que a gente tá dando. Não dá com tanta frequência frutas que aumentam a glicemia, né? Então, às vezes, por exemplo, banana, que é aqueles mais docinhos, né? Não é bom a gente ficar dando sempre, todos os dias, né? Pode dar de vez em quando, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana no máximo, né? Mas não ficar dando todos os dias, tá? Aí depende da frutinha. Eu coloquei uma questão de pergunta nos stories, aí eu vou respondendo esses também, gente. Tinham me perguntado mais coisas no stories aqui, ó. Bom, vamos aproveitar então. Sobre bebida, eu acho que vocês não têm dúvidas, né? Então, vou colocar aqui, ó. Questão, cenoura também. Cenoura eu respondi nos stories, né? Brócolis também pode dar, gente, sem problemas nenhum. Brócolis aqui pode dar tranquilamente pro cão, né? Outra coisa, pepino e alface. Então. Pepino pode dar pro cão também. A gente tem. E alface, assim, é muito difícil, mas tem alguns cães que gostam mesmo de alface. Eu falei, tem uns cães que realmente gostam de alface. E eu falo, nossa, porque alface, se a gente for pensar, não tem gosto nenhum. Mas tem alguns cães, ou eles odeiam, eles não dão nem bola, ou eles adoram. Tem uns que adoram alface. Vai entender, né? Mas pode dar, não teria problema. Só aí não dá pedaços muito grandes, às vezes dá pedacinhos menores para eles mastigarem tudo, né? Também não em excesso, né? Se ele gosta,
não teria a princípio problema, né? Mas pode dar, aí só realmente a questão de quantidade, não muito, né? Mas legal que ele gosta de alface. Preciso aprender com o cachorrinho de vocês, gente. Brincadeira. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pãozinho também respondi lá nos stories, né? Então, petiscos que são ou é muito carboidrato só, né? A gente tem que tomar cuidado pra não ganhar, o nosso cão não ter um sobrepeso aí, né? Não ganhar peso aí com esses petiscos que tem uma quantidade grande de carboidrato, né? Então, por exemplo, batata também não é legal de ficar dando sempre, né? Porque batata, principalmente batata normal, porque aumenta rápido a glicemia, né? Então, a gente tem aqueles ou alimentos, enfim, ou legumes que às vezes eles aumentam, que por exemplo, batata, ela aumenta mais a glicemia de uma forma mais rápida. A batata doce já é um pouquinho diferente, é um pouquinho menos, é um pouquinho mais lento, né? O índice glicêmico lá não vai aumentar tão rápido de uma vez só, né? Então aí no caso, batata doce até que seria melhor do que a batata, né, normal. Mas também aí, se você já dá ração pro seu cão, aí não é interessante ficar dando muitas coisas a mais. Porque assim, o que eu acho com relação à alimentação, pode dar ração, pode dar alimentação natural, pode também, só que aí é um ou outro, né? Então, não ficar querendo, às vezes, misturar, vou dar metade da ração e metade da comida. Não, porque daí você não vai ter um controle, você não vai ter uma dieta balanceada, né? Ou faz uma dieta balanceada com a ração, já que foi desenvolvida realmente para isso, ou faz uma dieta balanceada com a alimentação, mas aí tudo certinho com a alimentação, né? E aí passando no nutricionista. Por quê? No nutricionista ou nutrólogo que a gente tem hoje em dia, né? Por quê? Porque aí vai fazer balanceadinho específico pro seu cão, né? Uma dieta específica pro seu cão. Por quê? Da mesma forma que a gente, às vezes, uma dieta pra mim vai ser diferente de uma dieta pra você, né? Que tem um nível de atividade diferente, ou um metabolismo diferente. Determinadas raças têm metabolismos mais lentos, outras que o metabolismo mais ágil, né? Então vai ser diferente. Então aí optar por um ou por outra, não ficar ali em cima do muro querendo dar os dois, tá? Então quer dar um? Dá um. Não, quero dar outro? Dá o outro, tá bom? Então não ficar ali em cima do muro querendo ali fazer tudo e não fazendo nada direito, né? Então escolhe um ou outro e aí bora fazer esse um ou esse outro, tá bom? Então, gente, eu acho que era isso, né? Pra gente falar hoje. Era mais sobre a questão de bebidas. Mas como aí tinham algumas dúvidas também, então aí a gente acabou tirando essas outras dúvidas sobre algumas coisas com relação à alimentação, gente. Então é isso. Muito obrigada pra quem tava aqui. E tchau, aqui ó, tchau, Vicente. Então, vai lá ajeitar pra ir trabalhar, vai lá. Então é isso, gente. A gente se vê aí na nossa próxima live. Beijão, então. Tchau pra vocês. E gente, lembrando que as vagas do Cachorro Aberto, eu já falei no começo, mas pra quem não tava no começo, as vagas do Cachorro Essencial estão abertas, tá? É só clicar no link da bio pra você saber mais, se informar mais lá. Quem não participou do evento, lá tá descrito tudo certinho o que é o Cachorro Essencial, que são os cuidados essenciais pra você que tem o seu cãozinho e quer oferecer o melhor pra ele, né? Então, os cuidados essenciais pra tá fornecendo uma vida mais saudável e feliz pro seu pet, tá bom? Então é isso, gente. A gente se vê aí toda quarta, então estamos aqui às 5 horas da tarde. A princípio vou manter esse horário, às 5 da tarde. Qualquer coisa a gente vai alterando conforme for, tá bom? Então é isso. Beijão e até mais.